Opa, aqui é o Pedro Rara. Eu vou continuar falando sobre arrependimento. Na verdade, eu vou fazer uma série sobre arrependimento e como se fosse um curso, assim, né? Eu vou fazer a parte um, 2, 3, 4. Talvez começando agora de novo, talvez mudando um pouco o nome, mas eu vou fazer numa sequência só falando sobre isso. Tem bastante assunto sobre isso, aliás. E também é um assunto que envolve tudo, na verdade, que está no Evangelho, né? E, e não vai ser um curso assim que eu vou fazer para vender curso e tal. Eu vou falar tudo aqui, tá? Tudo que tiver que falar sobre o assunto, eu vou deixar aqui nesse canal e também em outros eu vou pegar pedaços desse e vou colocar para rodar naqueles canais de vídeo curto, tá? Então, vou começar falando com vocês, né, sendo bem sincero, que a, a, o tema, né, arrepender-se, né, o tema não, o ato em si, ele é difícil. Parece às vezes que arrepender-se é uma coisa só de confessar, né, né, ter coragem de confessar os pecados, né? Mas não é só isso, né? Uma coisa mais é uma coisa mais trabalhosa, difícil, e até é dito na Bíblia muitas vezes mesmo, que é difícil, tanto que Jesus fala, né, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, se ele falou isso, não é fácil não, né? Tanto que tem uma frase, né, que explica bem isso, né? Tipo assim, se diz muito aqui no Brasil, eu acho, não sei, em outros países, que fala assim, o cristão, né? Eu sou cristão e com a ideia de sofredor, né? De quem tem um caminho difícil, né? Sou cristão, quer dizer, tipo assim, coitado do cristão, né? Então, é que ele é um sofredor, assim, né? Uma pessoa que tem bastante. É, e tem, não é fácil o caminho dele, né? Então, na porta estreita, o caminho ele é apertado. Então é isso, né? Vou falar aqui sobre alguns exemplos, só para você ver, só é, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, aqui falando sobre o jovem rico, né? Aqui, só sobre o jovem rico, né? O subcapítulo aqui, não sei como chama aqui, né? Tem os versículos, né? Então é um trecho curto assim e fala em 3 pontos sobre isso. Eu até vou mostrar para vocês. Pera aí, quer ver? Tá vendo essas 3 bolinhas aqui, ó? São as 3 bolinhas. Eu vou ler elas para vocês, tá? Então, ó, na primeira ele fala assim: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é você ser perdoado, entendeu? É a mesma coisa. Você se arrepender, né? Ao ponto de você mudar é, a sua mentalidade. Você querer mudar como ser humano, né? Como pessoa. Você está num caminho, você ir pro outro caminho, né? Talvez contrário. Arrepender-se é isso, né? Então você muda de mentalidade e quer dizer que você vai para o reino de Deus, né? Então é a mesma coisa, tá? E
logo em seguida, aí os apóstolos perguntam assim, quem é para Jesus, né? Quem pode ser salvo? Então, quem pode ser salvo? Aí Jesus fala, para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Tá? Então, continua falando que para o homem é impossível. Só com a ajuda de Deus, né? Que seria, no caso, o Espírito Santo, né? A pessoa está com o Espírito Santo. Então, ela seria, né? Seria uma pessoa que teria a porta aberta pro reino de Deus. Estaria com o nome no pergaminho lá escrito seu nome, então você entraria. Aí já no parágrafo seguinte tá assim, ó. A vida eterna, né, que é o reino de Deus, você, se você deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, às vezes ele fala esposa, né, também, aqui não tá, por causa de mim. Se você deixa família por causa de mim e pelo Evangelho, você tem o futuro na vida eterna, né? Você vai para o reino de Deus. Tá? Só nesse trecho, só ele falou 3 vezes sobre isso, mas ele fala bastante, né? Sobre como é difícil, né? O caminho pro reino de Deus e o caminho para se arrepender de fato, né? Por passar por essa transformação. Então, aí muita gente não entende assim o que é o reino, seria o reino de Deus, assim. Eu também não entendo, né? A gente não sabe, né? Tem algumas explicações, assim, umas ilustrações que a pessoa, o João, não, o João ele foi ele teve umas visões assim, né? Ele fala sobre um pouco do reino de Deus como é, mas a gente não tem muito referência, né? Mas eu tenho uma analogia que me ajuda a entender bem, assim, que vai ajudar. Presta atenção agora, hein? Presta atenção que essa analogia a gente vai usar bastante, mas se você entender bem agora, assim, vai ficar fácil entender todo o resto. Entender. Você vai entender bem o Evangelho. Assim, muito importante. Aí você vai começar a passar a ler o Evangelho de uma forma mais fácil, tá? Então é o seguinte. Imagina assim que tem tá cheio de água até aqui, assim, tá? Aí você pega uma bexiga e põe aqui na água. Ela vai flutuar, né? Vai ficar flutuando, bexiguinha cheia. Mas se você pegar um pedaço de chumbo, o que vai acontecer? O chumbo vai descer, né? Então, no reino de Deus, que a gente não sabe como que é, como que vai ser, né? Mas a gente sabe mais ou menos como que é entrar, porque Jesus falou bastante disso, né? E resumindo com essa analogia, essa metáfora, né? É isso. Para você entrar, você tem que flutuar. Você tem que estar com um sopro divino, né? Você tem que estar com ar dentro, como uma bexiga. Então você vai se sustentar em cima. Se você chegar com muita bagagem emocional, né, negativa, que nem um chumbo muito pesado, você não vai se sustentar lá, você vai abaixar, né? Então por isso que tem essa coisa assim de você entrar ou não, né? Não depende muito de Deus, depende mais de nós, né? No sentido de que a gente tem que decidir, né? Um livre-arbítrio. Aí tem que pedir, aí sim, com a ajuda dele, a gente consegue. Então
eu vou falar bastante sobre isso, assim, né? De carga, de bagagem emocional, né? É positiva, que você consegue flutuar, é a bexiga. Bagagem emocional positiva e a bagagem emocional negativa, que seria o chumbo que afunda. Tá joia? Então, porque Deus, a gente vê a Bíblia assim, né? Ele comunicou com pessoas de 2000 anos atrás, né? Então, e hoje mudou muito, né? Principalmente nos últimos 30 anos. E Deus, ele não dá pra nós, assim, tipo assim, fica colocando cerimônia, assim, pra gente, sabe? Pra entrar na casa dele. Ah, tem que ser isso, tem que aquilo, não sei o quê. Não é ele que é chato, ou que ele é exigente, ou que ele é muito rígido. É porque se você não for com essa bagagem emocional, você não vai conseguir ficar lá, você vai abaixar. E isso é uma escolha nossa, né? A gente que escolhe isso. A gente escolhe a vida material ou a vida espiritual. A gente decide isso, né? O livre-arbítrio, né? Desde que Adão escolheu, né, sair do Éden, a gente tem isso, né? Toda hora escolhendo isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Mas quando a gente aprende, né, quando Jesus veio, ele veio para ensinar isso, assim, para a gente escolher definitivamente o espiritual, os valores espirituais. Então, com esses valores, a gente tem essa bagagem emocional positiva que eu falo, né, que são os valores, os mandamentos de Jesus, né, os exemplos, né, de Jesus. E ao contrário do mundo material que a gente vive aqui, né, que a gente é acostumado, é estimulado e que é acostumado em todo lugar, assim, a gente vê isso de estímulo, né, para a gente ser materialista, consumista, ser enfim. Então, aí Deus, ele não tem essa cerimônia assim, ó, para entrar no reino de Deus, aqui no meu reino, você tem que ter, você tem que perdoar o próximo, por exemplo. Sabe? Ele não é porque ele quer que você perdoe o próximo porque ele acha bonito isso. É porque senão você vai ter essa carga negativa, você não vai conseguir, né? Então, tipo, você é vaidoso, muito vaidoso. Você vai ter uma carga muito negativa e você não vai conseguir se sustentar, né? Então, tipo, você assassinar também, né? Você vai ter, né? Tipo, esses três exemplos, né? Perdoar, a ter vaidade e assassinar, né? São exemplos, poucos exemplos, né? De muitos que eu poderia dar, mas isso aqui já é o suficiente. É porque tem pensa assim, ó, que Deus sabe muito mais do que nós, ele é muito mais inteligente do que nós, ele está muito mais consciente do que acontece do que nós, né? Então ele sabe que no mundo espiritual, você fazer um desses três, você ser acostumado a não perdoar, você ter muita vaidade, você assassinar alguém ou assassinar várias pessoas, isso vai ter consequências espirituais, né? E no mundo material também, né? Então, mesmo se não tiver, se você se safar, assim, tipo, você mata alguém, se conseguir se safar, você vai ter consequências, você se safar no mundo material, né? Mas você vai ter consequências no mundo espiritual, que a gente não sabe direito como que é, como funciona, mas aí vai ter, sei lá, espíritos que vão se aproximar de você que tem os mesmos valores que você, por exemplo. Então, isso vai afetar você emocionalmente, né? Afetar sua mente, os acontecimentos da sua vida. Então, vai te afetar emocionalmente.
Aí você vai ter uma carga emocional mais puxada para o negativo, com certeza, né? E, consequentemente, quando você chegar para ir no reino de Deus, né? Nos finalmente, aí você vai conseguir flutuar com muito carga negativa. Você vai descer que nem chumbo, né? Então, essa ideia que a gente tem, né, de Deus ser muito rígido, né? Para que fazer tão difícil para entrar no reino de Deus se, né, se você é Deus e você pode fazer tudo, por que você não permite? Então, abre uma exceção aí, né? Dá um jeito, tal. Não é gente que escolhe, né? A gente decidiu ser livre, a gente gosta de ser livre, né? Mas tem essa consequência, a gente tem que escolher também qual será a nossa vida na eternidade. E tá exatamente aí que Jesus veio aqui, pregou pra gente, ensinou pra gente no Evangelho, né? E Deus também, vários exemplos tem no Antigo Testamento também que ele ensina, né? Que coisas que ele gosta, que ele não gosta, né? Na verdade, são coisas que ele sabe que tem consequências espirituais e que ele está sempre querendo que mais e mais pessoas vão para o reino de Deus, para ficar com ele na eternidade, né? Ficar com Jesus, Espírito Santo. E então ele está querendo ajudar a gente, né? O Jesus, então, nossa, como ele ajudou, né? A vinda dele aqui foi, ele esclareceu muito para a gente, né? E, bom, enfim, agora eu estou fazendo esses vídeos para ajudar, mais ajudar, assim, no sentido de ajudar Jesus Cristo é um pouco, é um pouco, mas eu estou querendo ajudar a traduzir, assim, para uma linguagem mais atual, né? Então é isso. Segue aí, compartilha com quem você acha que, principalmente com pessoa que quer se arrepender e não sabe como, ou são pessoas que, ah, pessoas também que não ligam muito para isso, mas que achariam legal assim a ideia, né, de ter uma explicação mais clara, assim, no sentido moderno, assim, né? As palavras mais... vamos falar assim, umas interpretações mais próximas para a gente aqui, para entender o arrependimento, que é um tema muito, muito complexo, na verdade. Arrependimento não é só complexo de se realizar, né? É complexo de se entender, um pouco complexo para se entender também. Se você seguir o Jesus no pé da letra, assim, você acaba conseguindo, mas é bom ter alguns parâmetros, né, bem fixos na nossa mente, assim, para a gente acabar fazendo certo, para não chegar na hora a gente não errar na medida. Tá joia? Então é isso aí, encaminha aí para o pessoal que vocês acham para pessoas que vocês acham que se beneficiaria desse conteúdo. Então, um abração, um beijo, até mais. Boa sorte pra gente. E vamos trabalhar nosso emocional, nosso conceitual, nossa fé, que a gente consegue se encontrar no reino de Deus um dia, né? E ser amigos lá e se banquetear com Jesus Cristo lá, comendo peixe, pão, tomando vinho. Tá joia? Então falou, até mais, até o próximo.